Estamos iniciando a gravação de material sobre pontes, né? Nós vamos publicar isso no nosso canal do YouTube. É uma série de aulas de pontes que nós já temos lá publicada, não vai ter o curso todo, mas é baseado num curso que a gente já dá há alguns anos na Universidade Federal de São Carlos, que eu me aposentei, mas continuo como sênior, ou seja, dando aula. E tenho sido ajudado nesses anos todos pelo professor Fernando Menezes de Almeida Filho. Esse curso, então, como eu logo me formei e fui trabalhar em pontes, é uma paixão que eu tenho. Enfim, e nós queremos, assim, fazer uma coisa diferente. Nós vamos tentar fazer uma aula com um cunho técnico, mas tentando ser assim mais genérico. E vamos fazer com um tempo menor, obviamente. Vamos tentar aqui fazer com um tempo menor, dividi-la em várias etapas para poder, quem quiser, poder ter acesso, né? Então nós vamos falar sobre estruturas de pontes rodoviárias, em concreto, eu aí coloquei armado e protendido. Nós vamos falar dessa parte de introdução, que é muito ampla, pode ser legal, pode ser bacana, mas às vezes pode ser cansativo. Por isso nós vamos tentar falar mais depressa e não vamos ser tão sucinto assim. Algumas obras nós vamos falar mais coisas para mostrar para quem não está acostumado, principalmente para quem não está acostumado, poder ver como calcular pontes é bem diferente do que calcular as estruturas usuais. Tá? Então vamos lá, para não perder muito tempo, vamos começar logo. Nós começamos, na verdade, quando colocar isso no YouTube, nós começamos com essa fotografia que eu peguei do Google, né? Estou usando o Google Maps direto, acho que é muito mais simples do que tentar tirar fotografia. Eu fiz isso durante muito tempo, tentei tirar fotografia das obras que eu fiz, o que eu conhecia, que queria mostrar. Bom, sem mais detalhes, aqui ó, nós temos do satélite, isso foi tirado em agosto de 2015, SP-330, Anhanguera, na altura de Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto aqui já é bem densamente povoada, né? Principalmente do lado esquerdo da fotografia, do lado direito tem outros bairros também. Nós estamos vendo a Anhanguera, nós estamos vendo um ramal ferroviário que passa aqui, que na época, quando foi duplicada a rodovia por volta de 1982, pelo menos o projeto eu fiz junto com o Rolando Montes, o engenheiro aqui de Araraquara, nós fizemos esse projeto, entregamos em 1982. São 5 vias, olha lá, são 5 tramos, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, ainda tem mais um para lá. Vocês estão vendo aqui que ela é meio esconsa, mas mais do que isso, aqui dá para ver na fotografia que é meio curva. A curva aqui é muito pequena, mas porque a ferrovia tem geralmente curvas com raios muito maiores que a rodovia, né? Então, embora seja de obra rodoviária, nós fizemos aqui uma obra ferroviária, um viaduto ferroviário passando em cima da rodovia. Os pilares aqui são grandes, por questão de largura propriamente dita, né? Eles são vazados. Tá? Então, perto dos viadutos rodoviários, ele parece muito grande, mas a carga é maior, mas também a gente podia ter feito dois, enfim, fizemos com acho que largura variável, se me for a memória. Aqui tem um trem passando, em 2015 ainda passava o trem. E aqui nós temos as duas pistas, então um vão já pega duas pistas com folga. Aqui desse lado direito, por enquanto, aparentemente tem uma pista lá. Já foi feita uma pista com bastante tráfego agora, né? Aqui ainda não foi feita uma pista e mais para frente talvez acho que já tenha mais uma rua também. Bom, vamos continuar aqui já para mostrar essa obra que eu tenho alguns detalhes, não sei se a gente vai mostrar mais coisas, mas é só para... Vamos fazer uma introdução para entender, o pessoal que está vendo aí que gosta de pontes, acha bonita pontes, nós não vamos ficar só mostrando pontes, Golden Gate, etc. Né? Nós vamos mostrar coisa que te cerca o dia a dia. Né? Então o objetivo aqui é introduzir os engenheiros civis a um tipo especial de estruturas, pontes, viadutos, passarela, viadutos e obras similares. Por quê? De uma maneira geral, assim, do curso tradicional, foi se retirando disciplinas para se colocar novas disciplinas. O engenheiro civil é uma pessoa que trabalha com muitas coisas, né, simultaneamente. Então, no curso da Universidade Federal de São Carlos, essa disciplina passou, por exemplo, a ser opcional. Então, poucos são aqueles que fazem.
Então a gente quer que o pessoal que não tenha tanto contato com pontes, mesmo aqueles que têm, acho que vão gostar, e aqueles que conhecem, porque nós vamos aqui fornecer informações que acredito que sejam valiosas, principalmente para aqueles que tiveram muito contato. Então vamos lá. O modelo dessa obra é bem diferente das obras usuais, de prédios residenciais, comerciais, né? Então isso já de si só já fala por que é importante alguém ter esse contato com o engenheiro civil. A carga variável, carga acidental também a gente chama às vezes de acidental, nesse caso é móvel, é bem específica, é composta de ações verticais concentradas, coisas que só acontecem aqui em algumas obras comerciais ou obras tipo portos e garagens, algumas garagens já pela nova norma de ações, se a garagem for grande o suficiente para entrar caminhão, você vai ter que fazer uma consideração parecida com o que a gente faz aqui. De qualquer maneira, o nosso veículo tipo, o nosso conjunto de cargas pode estar em qualquer posição do tabuleiro da ponte. E ele vai ser chamado o veículo, o conjunto de cargas, na verdade, vai ser chamado trem tipo. E também envolve, logo de cara, exatamente por esse problema da carga variável estar em várias posições, nós vamos ter que, obviamente, fazer o cálculo com envoltórios, ou seja, situações extremas que não correspondem ao mesmo momento, mas que têm um valor máximo naquela seção. Isso em prédio já está acontecendo, em vigas, pilares, mas na laje nem tanto. Na laje se põe carga uniforme distribuída em tudo, apesar de eu chamar a atenção que existe um vídeo que nós mostramos que tem situações que você tem que fazer alternância de cargas. Então vamos continuar. No cálculo da laje, diferentemente que em edificações comuns que você põe carga uniformemente distribuída, como carga variável, nós temos que considerar agora a carga concentrada, não há como não fazê-lo, né? Elas são mais importantes do que as cargas, então, uniformemente. Então já tem uma diferença no cálculo. Também a característica desse tipo de obra envolver outras áreas, né? Não dá para você fazer o projeto sozinho, quer dizer, até dá se for uma obra pequena, etc., né? Mas geralmente as obras, mesmo médias, envolvem profissionais de outras áreas. Por exemplo, questão geotécnica, que tem que ser bem estudada e pode prevalecer na questão dos vãos, né? Na questão de como fazer a fundação e o tipo de obra que nós estamos querendo fazer. O projeto de estradas, basicamente, o projeto geométrico, que tem a parte estrada, tem a parte cidade também, né? O pessoal que trabalha com transporte, né? Isso fortemente. A ponte, a parte do tabuleiro da ponte vai ser função desse projeto, que nem sempre é dominado por engenheiro de estrutura. Isso vem do pessoal que faz a parte de geometria, né? Depois tem a parte de hidrologia. Como se trata de pontes, nós temos que ter nível máximo de enchente para evitar que a transborde ou vire uma represa a ponte. Ela não é calculada para isso. O ideal é que exista um estudo hidrológico bem feito para dar o máximo enchente, para evitar a vazão da água, seja um rio, seja enfim, qualquer curso d'água, de maneira que a ponte não seja afetada. É preferível aumentar a altura da ponte, a altura no sentido de pilares, os pilares ficarem mais altos, ou diminuir a altura da viga, fazer mais pilares, diminuir a altura da viga, enfim, existem soluções, mas tem que ser feita junto com o pessoal de hidrologia, né? E as técnicas construtivas, já que se trata de uma estrutura limpa, cargas altíssimas de peso próprio, muitas vezes feita com pré-moldagem para evitar o escoramento, evitar tempo excessivo para fazer a obra, nos levam a pré-moldagem, a lançamento de vigas, a obra em balanço sucessivo, enfim, uma série de tipos de execução que vão interferir no projeto. Logo aquele slide lá nós vamos falar nisso rapidamente, mas vamos falar. Você vai ver que o cálculo todo fica muito mais complexo por causa da que a ferrovia tinha que continuar em ação durante a execução da obra. E o controle, obviamente, do material tem que ser bem mais refinado. Essas obras têm que durar 50 anos, duram 50 anos,
é só vocês olharem em torno de onde vocês moram, de onde vocês vivem, e vão verificar que as obras têm uma idade muito maior que a de vocês, quando se vocês forem novos, ou pelo menos próximo a vocês, né? Muito bem, dessa forma a gente imagina que o profissional que vai trabalhar, seja simplesmente fazendo orçamento, seja como um profissional que está numa posição de gerenciamento, que precisa verificar como vai fazer a licitação, etc., né? Ou seja, aqueles que são envolvidos de forma mais indireta não precisam ser especificamente profissionais da área, eles precisam ter esses conhecimentos. Eu não imagino alguém mexendo com pontes sem ter os mínimos conhecimentos que vão passar aqui por essas aulas, né? É claro que nós vamos avançar um pouco mais. Então, nós precisamos ter um treinamento para trabalhar em obra desse tipo e principalmente para opinar, para poder falar e tirar conclusões técnicas. No caso do Brasil, a grande maioria das pontes aqui, é só você andar em volta da onde você mora, da onde você passa, são feitas em estruturas de concreto. Existem estruturas de madeira, geralmente, pontes de madeira, geralmente feita na área norte do país, ou em regiões que a madeira é mais abundante, então em rodovias secundárias ou estruturas metálicas em algumas situações, mas a grande maioria, diferentemente dos países do primeiro mundo, é feita em concreto armado e protegido. Procura-se, na parte de detalhamento, privilegiar as rodoviárias, que são, a grande maioria, pelo menos, que fica aberta ao público em geral, né? Ou seja, o engenheiro que vai trabalhar, que vai fazer projeto. Hoje as obras ferroviárias, elas estão praticamente na mão de 3 grandes empresas que fazem o transporte ferroviário e as companhias de transporte urbano de massa nas grandes cidades que têm o transporte metropolitano. Então, a grande maioria de obras também se dá na parte rodoviária. Bom, na questão ferroviária, nós estamos em 2024, a norma de 30 tipos de norma ferroviária, de ponte ferroviária, tinha sido suspensa, para vocês terem uma ideia. Né? Porque são só 3 empresas, elas lidam como querem. O grande problema são os transportes de massa das cidades. Então está sendo feita a revisão pela BNT e esperando que logo saia a norma de ações em pontes ferroviárias. Definições. Ponte, embora isso não conste da norma de pontes, consta da norma de ações em pontes. E aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo, você vai andando pelas estradas, você vê a designação na placa de forma do que nós vamos falar aqui. Ponte é a obra feita para transpor um obstáculo em água, rio, lago, braço de mar, etc. Né? O viaduto é uma obra destinada a transpor um obstáculo natural, um vale, uma garganta ou outra via. Né? Viaduto sobre a avenida, tal, né? Fundo seco. A passarela é um tipo mais simples, vamos dizer assim, de pontes, porque é obra destinada para ultrapassar uma via, geralmente uma via, né, mas só para transporte de pedestres. Né? Não é para usar. A gente tem que fazer de tudo para evitar que as motos andem. Isso tem que dificultar a entrada das motos numa passarela, para não causar acidentes. E tem algumas travessias que são parecidas. Pontes, muitas vezes por cima de ponte que intervém, oleodutos, gasodutos, aquedutos passando por cima de água, etc. E tem uma que nós colocamos agora recentemente, que é as ciclovias. A ciclovia Timaya, lá no Rio de Janeiro, que vai aparecer. Aqui a passarela, que é a mais simples das obras de arte, são chamadas obras de arte especiais, em rodovias, as pontes, porque as obras normais, de fundo de captação de água, etc., essas já são mais ou menos padronizadas. As especiais são essas que precisam fazer projeto. São pontes, passarelas, né? E de arte fica, pelo tempo aí, sempre foi considerado. A ponte é uma obra de arte, uma obra imponente, custa muito dinheiro, né? Que chama atenção. Então, também é chamada obra de arte. Aqui nós temos então essa passarela que nós vamos falar mais sobre ela. Vou mostrar uma ponte aqui, é uma ponte antiga, até o rio está bem abaixo da passagem do rio. E aqui não devemos ter problema de enchente. Você tem os aparelhos de apoio, uma ponte antiga, eu tirei esse slide, não lembro de onde, sinceramente.
E a pessoa estava preocupada com a laje, bem antiga esse projeto, que tem muita transação, não é comum hoje. A viga levemente tem nessa variável, é contínua, que não é comum hoje em dia também, eu não sei, caso específico. Pilares no meio do rio, coisa que é complicada de fazer, mas se faz. Está aí a ponte, uma ponte, vamos dizer assim, que você vai ver com frequência. Os viadutos. Esse viaduto nós pegamos como exemplo o conjunto de viadutos da Imigrantes. Né? A Imigrantes é uma rodovia que liga a cidade de São Paulo à Baixada Santista, Santos praticamente. Né? E ele é na Serra do Mar, que é difícil fazer construções ali, né? Por exemplo, lá no Paraná, a descida é difícil, a subida, a descida da serra é muito difícil. Aqui é uma obra que foi feita por volta de 1976, eu participei do seminário, do lançamento, ela já está em torno de 50 anos. Olha como os pilares são extremamente altos, né? E o trânsito aqui é muito grande, feriados, fins de semana, as pistas ficam todas só para descida, só para subida. Olha o bloco aqui, bastante tubulões, tem toda uma história. Isso aqui não vai dar tempo da gente falar. Mas está aí, viaduto. Visto de cima, olha que coisa bonita, né? É que a gente tem que passar 100 km por hora, não dá para parar, não tem diante para você ver. A paisagem que é sempre bonita, mas sempre com muito tempo, com serração difícil, um dia limpo. E aqui mostrando um túnel logo depois. Aqui nós temos um viaduto. Isso é uma defesa de viaduto, provavelmente. Estão no viaduto. E aqui no trecho de serra, os imigrantes têm uma característica própria dela. Ela tem mais trecho em obra de arte, incluindo túneis, né, viadutos, túneis, do que pista propriamente dita. Quando normalmente se faz um projeto inicial de uma rodovia, se tem, sei lá, 5, 10% de obra de arte. Existe já uma previsão de quantas obras de arte você vai fazer. Você tenta ficar dentro disso para o custo ficar razoável, ficar dentro dos parâmetros. Aqui é o contrário, quase só obra de arte, não tem pista. Aqui uma obra nova, né, que a gente não está acostumado, a ciclovia no Rio de Janeiro, feito junto à Avenida Neymar, que liga o Leblon ao Barra da Tijuca, a ciclovia Atimaia, lá no Rio de Janeiro, foi feita para as Olimpíadas. Eu acho que ela acabou sendo inaugurada depois das Olimpíadas. Mas não, olha que coisa bonita, né? Para quem não tem medo de altura, andar de bicicleta aqui deve ser lindo, né? Vou até parar para ficar vendo, né? E ela foi feita ao lado da Avenida Niemeyer, que existe muitos anos, né? Eu era garoto, isso aí já era antigo, né? E aqui você tem o mar, né? E rochas, né? O que aconteceu é que quando foi feita a primeira vez essa ciclovia, não se tomou devido cuidado, se imaginou que fosse uma passarela. A carga na passarela é muito baixa comparada com a da ponte e ela acaba ficando leve. Você tem que tomar certos cuidados, né? E aí bateu uma onda, os pescadores sabem disso, quando o mar tá de ressaca, o mar bateu uma onda, provavelmente nesse lugar, não sei exatamente se foi nesse lugar, bateu, subiu, levou a ciclovia e matou duas pessoas que estavam passando ali. Aqui a parte da avenida ele não leva, porque tem viadutos aqui, tem pequenas pontes, viadutos, que são muito pesados. Agora não faz. Então foi preciso colocar a partir daí um item na nova norma de pontes, em que obras próximas ao mar têm que ser estudado, corrente marítima, ventos, enfim, ciclos de maré alta, etc. Tem que fazer um estudo oceanográfico. Então, esse acidente provocou um novo tipo de obra, um novo cuidado no cálculo. Aqui um tipo que já a gente não vê mais, porque é ruim, né? É você fazer um viaduto em cima de outro, ou fazer um viaduto em cima de uma via. Aí chama de elevado. Olha lá, esse aqui é bem antigo, vou colocar aqui os nomes. Elevado da Barra da Tijuca, o elevado do Minhocão, em São Paulo, depois o Polo de Fronteira, no Rio de Janeiro. Aqui é na Joá, é a continuação daquela avenida Neymar, lá para a Barra da Tijuca, tem mais detalhes. Foi começado em 67, em 2014 foi feita uma duplicação, em 71 eles inauguraram, e depois a duplicação foi em 2016. Né?
Isso aqui foi feito por um engenheiro de São Paulo, Walter Braga, famoso, que tinha um livro na época de aparelhos de apoio, que foi a única literatura que eu tinha achado uns 15, 20 anos atrás. Bom, em português é a única. E nós temos elevado Milkan para o Franklin, que são meio irmãos gêmeos, assim, temos sistemas estruturais que são parecidos. O Paulo Franklin teve um problema sério por volta de 1972, 71. Eu dava aula lá com. Ajudava a professora na aula, tomando conta de prova lá, e caiu no sábado um pedaço desse viaduto, matou um monte de gente, foi um monte de gente lá procurar a filha, para ver se estava lá, se não tinha sido envolvido. Isso liga ao Maracanã, mais ou menos o Maracanã, até um túnel que vai dar em Copacabana. Né? Copacabana, eu acho que é Copacabana, não é Lagoa. Então, esse elevado é uma pista feita em cima de uma avenida. E está lá o cima da Avenida São João. Nós já temos mais de 50 anos aí, né? Esse do Rio de Janeiro. O do São Paulo acho que também tem essa, pelo menos essa idade, talvez até mais, que foi feito primeiro. E hoje é um transtorno, né? Para quem mora ali, praticamente tornou desabitável os apartamentos ali. Muito... Bom, vamos para frente. Aqui a passarela que eu falei lá atrás, ela fica na Washington Luiz, próxima à Universidade Federal de São Carlos. Chama a atenção aqui, ó, colocado esses equipamentos aqui, que são tubos de aço com uma grade aqui metálica, que é para evitar que as pessoas que passam aqui se usem a passarela para jogar pedra que quebre a vidraça do carro de ônibus para que outros que estejam mais para frente assaltem. Então parece que é uma coisa boa, tal, para evitar que o cara se jogue, não. Para evitar que ele assalte. Então todas elas têm isso daí. Veja que aqui tem uma mureta para evitar que a pessoa tente passar em nível. Muito comum atropelamentos em estrada. E aqui há uma vista, de novo, aqui com o Google, com a situação exata, próxima à Universidade Federal de São Carlos. Aí você vê quão extenso é a subida dela, para que você passe por ela. Isso aqui é que faz com que as pessoas às vezes queiram passar aqui por baixo, mas não vale a pena, viu? É preferível você perder tempo, gastar um pouco de energia, fazer esse percurso do que tentar passar aqui. É muito perigoso mesmo. O pessoal anda 120, 130, esses os bonzinhos que estão dentro da lei. Agora o pessoal que está 160, 170. Não dá tempo de reação para você ultrapassar. Bom, vamos falar um pouquinho dos projetos. Nós vamos ver como estamos de aula aqui. Eu tenho que olhar aqui. 22 minutos, tem pouca coisa. A parte de geometria é muito rica. Nós teríamos que entrar na parte de projeto de estrada propriamente dita. Mas a seção transversal vai influenciar nos processos de cálculo. Né? Depois vem a parte topográfica, que obviamente o levantamento topográfico pode ser um projeto. Existem os engenheiros agrimensores, embora basicamente não tenha ninguém mais se formando. É importante você ter um conhecimento, mesmo você não estando lá, você tendo um levantamento topográfico, não estando no local, você consegue avaliar e precisa do levantamento, mesmo que seja lá para o local, só vai ter uma ideia. Mesmo que se filme com drone, o levantamento topográfico vai estabelecer onde começa e onde termina, nós vamos ver isso. Né? Enfim, é importante um bom levantamento topográfico na região que você vai fazer obras de arte. A parte da hidráulica, a altura da viga está afetada quando você não tem jeito, a tua via está passando próximo à superfície da água, você vai fazer a altura da viga de tal maneira que dê a menor altura, né? Por causa da massa enchente. O comprimento do vão também, para você ter uma caixa que dê, no caso de grandes chuvas, de enchente ou maré alta, você tenha possibilidade de esgotar a água. O geotécnico que nós já falamos, é prescindível, fazer um estudo muito bom, né? Não é que nem uma residência que você está fazendo lugar, já sabe que o vizinho fez destaque, não sei o quê, e você acaba não fazendo, às vezes, nem sondagem, que é um absurdo. Você vai no médico, a primeira coisa que ele manda fazer é exame de sangue, exame de fezes, ele nem olha para tua cara. E você vai fazer uma casa, pede para o cara fazer uma sondagem, o cara reclama. O processo construtivo, se a ponte for lançada, pré-moldada, é de um jeito. Se ela for escorada, feita no local, é de outro jeito. Se for em balanço sucessivo, for estaiada, enfim, obviamente, vocês vão ver que uma obra simples como aquela
a primeira figura lá da obra ferroviária, quantos problemas tem por causa do processo, o processo construtivo, na verdade, a condição da obra ferroviária já está lá, fez com que o processo construtivo fosse bem diferente, né? A maneira de calcular fosse afetada. E o estrutural vai envolver todos os demais. Então vamos começar com essa obra aqui, que parece uma obra simples, até meio feinha, né? Nós fizemos, na época, um aluno fez, eu fiz com ele, né? É uma obra da ferrovia que segue lá Alto Araraquarense, vai até a divisa do estado, acho que vai até Mato Grosso, vai até São Paulo, depois vai até Santos, né? Hoje em dia ainda está usando para carga, né? Usa bastante para carga. Esse trecho aí, perto da cidade de Baté, tem uma parte plana e tem uma velocidade grande, a maior velocidade, uma empresa que trabalhou ferrovia dizia para gente. E aqui vocês têm do lado aqui direito da foto, por isso para cá, o Jardim Cruzado, que foi uma. Fizeram umas casas populares, depois esse bairro cresceu, na época que foi lançado o Cruzado, por isso que chama Jardim Cruzado. E a cidade que pertence a esse bairro é Ibaté, que está desse lado daqui, do lado de cada. E tem uma rodovia que perto do Jardim, na direção do Jardim Cruzado, tem as duas pistas da Washington Luiz. Então já tinha passagem lá das duas pistas, quando fizeram a duplicação, fizeram a passagem, mas a pessoa tinha que vir andando aqui, magiando o trem e ir lá para cima, passar no nível com o trem, que é sempre ruim. Então a prefeitura pediu para fazer isso. Imposições que a prefeitura colocou, fazer em concreto armado para abrir para o maior número de empresas da região. No fim, acabou pegando uma empresa de pré-moldado de América Brasileira, perto de Araraquara, que podia ter feito em Protendi. Mas veja, nós como projetistas tivemos que fazer em concreto armado. O cliente era a prefeitura, a verba talvez não fosse só da prefeitura, mas era a prefeitura que era o cliente. E também tinha o interessado principal, que era a ferrovia. Na época, a América Latina, hoje é Rumo, e tinha um engenheiro que fazia parte sempre de verificar como que seria o projeto. Coisas que eles impuseram. O trem continuaria andando. Ele só pararia por 2 horas. Só varia interrupção de tráfego durante 2 horas. Então, isso fez com que a obra fosse feita e calculada de uma maneira ímpar. Nós fizemos 4 tubulões, vocês vão ver depois, mais ou menos aqui, 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 aqui. Isso aqui, imaginem, não existia essa via, só dedo, né? Não tem foto de Google dessa época, né? Você não apoia aí. E aí, com esses 4 tubulões, nós subimos até chegar a uma certa altura, fizemos por baixo do trilho uma viga transversal, aí umas vigas metálicas para segurar o trilho, né? O próprio trilho tem resistência às vezes. E depois, quando tudo isso tinha sido feito, um sistema de 2 vigas, acho que foi feito as 2 vigas, pensando bem, foi feito as 2 vigas já, pequena, né? De concreto armado, elas foram alçadas e colocadas aqui durante 2 horas, ou seja, 2 horas paralisou o tráfego, tirou a terra aqui suficiente para colocar as 2 vigas apoiadas nas travessas, sem apoiar no solo, tinha um pouco aqui a terra para não apoiar no solo, para não criar um sistema estrutural que não seria o que quisesse. Colocou rapidamente o pedregulho, colocou os dormentes e depois o trilho. E 2 horas depois o trilho já estava passando. A obra já estava funcionando, né? A viga já funcionava em cima da travessa e em cima dos tubulões, mas tinha terra aqui embaixo, não tinha passagem. E aí, nós aqui mostrando na aula, nós usamos o gabarito 550. Isso foi um problema desgraçado, porque dá um cálculo aqui, olha a cortina como vai aumentando, segurar tudo isso de terra, o tubulão foi calculado para pegar essa flexão. Nós aproveitamos e colocamos vigas aqui ligando os tubulões, porque o tubulão também, gente, ele tinha que atender ao gabarito do trem. Você fazia ele aqui nesse ateu fora da passagem do trem, ou seja, o trem passava devagar, mas passava, né? Não interrompia. Isso deu outro problema. A viga transversal, que é essa aqui, olha como ela é grandona, né? Viga imensa, com 80 de largura, são coisas que acabam ficando grandes por causa do processo, por causa da situação, né? Então, depois que foi terminado, que fizeram tudo aquilo em 2 horas, aí essa terra foi sendo retirada e foi fazendo essa parte concreta da cortina, para no final ter a obra com 5,50, com muito sacrifício. Aqui eu tirei fotografia para mostrar com 5,50
tranquilo, o gabarito fica muito tranquilo, passando um caminhão igual tranquilo. Aqui na aula a gente falava muito 550, mas aqui nós mostramos melhor. Aqui tem uma fábrica de trator que foi abandonada, aqui está a obra, assim de perto ela fica mais bonita, não fica. Claro que se você vier correndo, dá uma impressão que ali tem um congestionamento. Se você vier numa velocidade baixa, você sabe que você vai passar com um caminhão e não vai ter problema. Fizemos de propósito os pedestres passando mais alto para não ter problema de atropelamento, nada disso. Mas qual não foi a nossa surpresa? Ali por Jardim Cruzado, tem ali, eu acho que Luiz, eu entrei com o Google e vi que isso. Na verdade, eu fui lá e vi. Depois no Google só confirmei. Olha lá, quando tem a plaquinha, pode ter certeza, tem mesmo 550. Então a parte de baixo para passar por Jardim Cruzado é só 480. Ou seja, se você quiser levar alguma coisa do Jardim Cruzado para Ibaté vice-versa, ou de uma pista para outra, você não pode usar essa obra. O caminhão, se for um caminhão um pouco maior, ele vai ficar entalado. Né? Então, não sei qual é a mentalidade disso. Uma economia meio burra, que vai ficar 50 anos aí. Será que não vai passar nenhum caminhão grande aí, não vai precisar passar por esse lugar que tem desenvolvimento? Tá aí. Então esse é um problema de gabarito sério. Aqui a nossa obra que nós fizemos pode parecer pesada, feia, mas olha lá, o pessoal anda aqui mais em cima, né? Lá tem uma outra obra passando por debaixo, mas isso é da fábrica, né? Isso aqui tinha um muro, eles tiraram, né? O pessoal passar para lá depois da fábrica, mas isso era da fábrica. Na verdade, aí não tem gabarito, aí é só dele. Ela está desativada. E aqui vocês estão vendo as duas vigas com a transecina. As transecina, aqui atravessa, aqui segura as duas vigas. E aqui os tubulões, e aqui a viga que liga os tubulões para pegar aquele empuxo, que ajudar como escora. Né? E vocês estão vendo pare, quebra-mola para diminuir a velocidade, mas nós temos 3,5 metros, 3,5 metros, 7 mais 1,5 aqui, 8,5, 9. Um vão de 9 a 10 é pequeno, mas as circunstâncias dificultaram muito o cálculo e a obra. Com isso, eu acho que nós já alcançamos já os 40 minutos. Nós vamos falar de gabarito também na região de São Carlos, uma obra agora também curiosa, né? A passagem inferior só uma pista de pouso do aeroporto Pereira Lopes, né? Então, vou parando por aqui e chamando a atenção para vocês para a segunda aula que nós começaremos daqui. Muito obrigado aí pela